Vamos lá. Prazer, eu sou o Rafael, tá? Eu sou Solutions Architect na AWS. Vim apresentar aqui com o Bruno um case super interessante de serverless e a minha meta é só aquecer o palco para esse cara que vai fazer o show, beleza? Só para eu entender, quem aqui, né, só passar um pouco, quem aqui é dev? Oh, maioria. Quem aqui é de operação? Temos chefes também? Temos algum? Boa. Eu só queria passar uma informação bem interessante para vocês. Ó, 80% do tempo do desenvolvedor geralmente é gastado com operação. Parece ser uma coisa legal, né? Porque o desenvolvedor está sendo pago para desenvolver e está tendo que se preocupar com infraestrutura, onde vai rodar, tudo. Não é legal. O nosso foco é fazer com que você só se preocupe com a lógica, tá? E daí para frente é aí que a gente vai mostrar para vocês. Onde é que a gente usa serverless? Agilidade, desempenho, custo, segurança. Todo mundo hoje quer ser ágil, todo mundo quer desempenho. 2023 não está sendo um ano fácil, todo mundo está se preocupando com custo, tá? E segurança, beleza? Então, esses são os focos para quem está usando serverless, está fazendo automação de TI, processamento de dados, aplicativo web, machine learning, ou seja, praticamente qualquer coisa que você faz na sua empresa. Alguém faz algo diferente disso? Só para saber. Geralmente ninguém levanta a mão nessa parte mesmo, normal, tá? Então assim, você pode fazer praticamente qualquer coisa com serverless. Vai ter algumas mudanças de paradigma, você tem que se acostumar com isso, tá? Por quê? A partir de agora, você vai ter Legos que você vai aprender a montar, tá? Então, a partir de agora, a ideia é que seja tudo desacoplado, que você entenda os conceitos do serviço que você vai utilizar e, principalmente, focar no negócio, tá? Então, vamos lá. É super normal que quando eu fale serverless, as pessoas pensem em uma palavra, Lambda, ok? Só que serverless é muito mais do que só computação. E para começar, Lambda não é o único jeito de você rodar. Quem aqui roda container? Boa, vamos mudar isso do hoje. Talvez alguns de vocês queiram. Mas, se vocês quiserem continuar em container, dá para utilizar Fargate. Sim, dá para você subir um cluster Kubernetes, um cluster ECS e não se preocupar com a máquina, tá? Só com a quantidade de pods e vai escalando. Armazenamento de dados, Aurora, Dynamo, S3. Só para vocês terem uma ideia, o S3 é o maior ponto de data lake que tem. Ou seja, data lakes não são um banco de dados, né? É um repositório de arquivos. E aqui, ó, quando vocês chegarem na linha de baixo, na parte de integrações, é que a coisa começa a ficar mais interessante. Por quê? Você vai começar a usar fila como serviço, você vai começar a usar a orientação por evento, como Event Bridge, como serviço. Aí a coisa começa a ficar cada vez mais interessante. Você não vai se preocupar com a operação da maneira como você se preocupa hoje. Imagina você desenvolver um aplicativo, pensar como ele vai ser, colocar em desenvolvimento e colocar ele para produção, porque ele vai escalar, entendeu? Por exemplo, e uma das coisas mais interessantes aqui é a parte de preço. Você vai pagar pelo que você usa. Por favor, gente, se você não entende como usa o serviço, leia a documentação, procura alguém da AWS, a gente está ali atrás para tirar todas as dúvidas, não tem problema nenhum. Entende como ele funciona, por quê? O código Lambda, a quantidade de eventos, o seu poder, né, de custo vai ser tão bom quanto o código que você acaba desenvolvendo, beleza? E aí, você pode escolher. Você vai ficar aqui, desse lado, onde você cuida da maior parte das coisas, e quanto mais você vai para lá, mais responsabilidades a AWS tem. Quanto mais para lá você vai, mais focado no negócio você fica, ok? Então, se você está focando em ter Lambda, Dynamo, S3, Event Bridge com SQS, Athena e assim por diante, saiba que a sua equipe vai gastar pouquíssimo tempo com operação. Lembra aquele número de 80% que eu falei logo no início? Guardem esse número na cabeça para a parte dele. Sério. Ele vai mostrar um negócio legal. Só que, como eu falei, você tem que prestar atenção nos padrões de arquitetura. E são praticamente dois. O primeiro, o que é um evento? Tá? Se você vai para um padrão de arquitetura orientado a evento, é um nome bonito, várias pessoas querem chegar nesse ponto. O que você tem
prestar atenção que é muito importante. Evento é algo que já aconteceu, ok? Então você não dá uma ordem para ele, você avisa que algo aconteceu. Então a sua aplicação vai se comportar de uma maneira diferente. Por quê? Se a gente usa a API, que é o próximo slide, você está acostumado a dar um comando. Cria usuário, cria, sei lá, um e-mail. Aqui o usuário foi criado, o e-mail foi criado. Já aconteceu, ok? E aí, a gente tem o segundo padrão, que é o de API. O mais comum, geralmente síncrono, pode ser síncrono ou assíncrono, tá? Mas geralmente síncrono. Você invoca, ele vai fazer alguns serviços, pode ser mais de um, e eu devolvo algum tipo de resposta. Geralmente eu espero que receba um código 200, dê tudo ok, mas né, se não der, a gente vai cuidar disso para vocês. E vocês têm que prestar atenção ao seguinte, você vai usar, por exemplo, o API Gateway da AWS, tem um limite por chamada de 30 segundos. Gente, 30 segundos para uma chamada HTTP é bastante tempo. Eu costumo brincar que assim, se a sua chamada está durando mais que 30 segundos, tem alguma coisa que a gente precisa resolver. Conversa com a gente, tá? Vamos lá. Agora vamos falar do show à parte, o Lambda, tá? O que é o Lambda? Quem é que usa Lambda? Só para saber. Boa. Vocês gostam? Boa. Quem não usa Lambda, sério, se você não é o dev, se você não está na parte de operação, você é o chefe da empresa, a chefe da empresa, beleza. Quem usa Lambda, vai por mim, é mais feliz, sabe? Na sexta-feira, tranquilo. Por quê? Chega sexta-feira, aquele problema de operação da máquina cair, não tem no Lambda, tá? Porque aqui é tudo função como serviço. Você vai focar em, eu vou mandar um evento, eu desenvolvi algum código. Cada vez que esse código, né, cada vez que esse evento acontecer, esse código vai ser executado. Então, por exemplo, você tem ali 1000 requests em paralelo, 1 milhão de requests em paralelo, 10 milhões, cada um desses requests vai ter um ambiente só para ele rodar. Só para ele. Então, se um der problema, não vai impactar os outros. Isso é sem preço, porque imagina que alguém manda uma requisição que consumiria a máquina toda, que daria algum tipo de problema, porque problemas acontecem, gente. É normal. Agora, não impactar as outras chamadas, enquanto um cliente pode reclamar, todos os outros estão funcionando, não é algo, né, que a gente consegue ver muito fora desse tipo de tecnologia. Como é que funciona a anatomia do Lambda? Vamos lá. Ele tem o handler dele, ele sempre vai ter um evento e um contexto. Sempre. O que é o handler? É o método de entrada. O evento é o evento de fato que aconteceu. Então, por exemplo, você vai vir do S3, qual foi o arquivo que foi alterado, qual arquivo foi criado e assim por diante. Contexto, metadados desse evento. Sempre vai ser assim. Desculpa mostrar um pouquinho de código para quem não está acostumado, mas saibam que é tão simples quanto isso. Não importa qual Lambda você vai usar, qual fonte de evento você vai usar, esse é o começo. Você pode usar Lambda em Python, pode usar Lambda em Go, pode usar Lambda em Node, pode usar Lambda em .NET Core e assim por diante. E uma das coisas mais legais, a galera que falou aqui que usa container, talvez use algum tipo de orquestrador, saibam que o Lambda roda container também. Então você pode fazer o seu container Docker rodar aqui dentro do Lambda. Seria um bom jeito de você parar, talvez, de se preocupar com se tem pod de pé, se tem serviço rodando e assim por diante, dá para rodar aqui dentro, tá? Aí vamos lá. O que eu tenho que me preocupar na hora de configurar um Lambda? Eu vou falar quanto ele tem de memória. Eu posso ir desde 128 megas até 10 gigas. Gente, é por evento. Imagina você ter um evento que tem 10 gigas dedicado para executar ele, ok? A maior parte de vocês, eu tenho certeza absoluta que não vai passar de 1 giga. Talvez a boa parte de vocês não passe de 512, 256 megas. Como é que você vai descobrir isso? Testando, ok? E tem uma coisa importante, você só mexe na memória, beleza. Você notou que a Lambda está lenta para você, mas você usa a CPU, quanto mais você usa de memória, proporcionalmente aumenta a CPU. Rede, a mesma coisa. Então, dos 128 ao 10 GB vai aumentando junto memória e CPU. Isso é importante porque às vezes as pessoas me falam, nossa, Rafa, eu não preciso de tanta memória. Beleza, mas você precisa de CPU, então coloca 512, 1024, alguma coisa do tipo, tá? Como é que você cuida da parte de segurança do Lambda? Primeiro,
não é só porque o Lambda está rodando na AWS que ele vai ter acesso a todos os recursos. Por padrão, tá? Tudo na AWS nasce sem acesso. Você concede o acesso. E você vai fazer isso via IAM, que é o nosso padrão, né, de JSON para você dar acesso ao Lambda. Então, e você pode, né, colocar os recursos que você quiser ali dentro. Por exemplo, eu quero que o Lambda acesse um S3. Eu quero que o Lambda acesse um SQS. Você tem que dar autorização explícita, ok, para isso, senão não acaba não funcionando. Cada função pode rodar até 15 minutos. Até 15 minutos. Só que é o seguinte, eu recomendo que vocês conheçam a função que vocês estão fazendo e coloquem o timeout de vocês, porque 15 minutos é o limite do serviço. Tá? Agora, se a função de vocês normalmente roda em meio segundo, pense em algum timeout ali na casa de 2 segundos, se der tudo errado, 5, que seja, e coloca. Por quê? O Lambda é cobrado por tempo de execução. Então, se o seu código deu errado, é melhor que ele já pare de executar, ok? Sério, toma cuidado com isso. Boa parte daquele custo também vai em coisas que deu errado, ok? Então, se preparem para dar errado, porque não é responsabilidade da AWS o código que está rodando ali dentro, ok? Mas a gente pode te ajudar a gastar menos. Tem muita gente aqui que quer colocar o Lambda na VPC. Para quem não sabe o que é VPC, é a rede, tá? Que roda dentro da AWS. Por quê? Viram para a gente e falam, não, vai deixar ele mais seguro. Não vai deixar mais seguro. Para que serve colocar ele dentro da VPC? Eu quero acessar um banco de dados que está dentro da rede. Eu preciso por compliance, porque está na regra de determinado órgão público que eu preciso colocar. Coloca dentro da VPC, ok. Mas toda a segurança que tem disponível fora da VPC está disponível dentro também. Então, não é para aumentar a segurança, perfeito? E aí, a última parte do meu slide tá tudo monitorado, ok? Toda a parte de infraestrutura do Lambda, quantas chamadas, quanto tempo ele demorou, os retornos de erro e assim por diante, tá tudo monitorado, incluso no Lambda, ok? Você quer monitorar o código que está dentro do Lambda, eu recomendo a utilização de algum tipo de APM, algo assim. Isso tem disponível dentro da AWS? Tem também, e é o X-Ray, tá? E ele vai mostrar uma outra opção de parceiro. O importante é, por favor, usem. Além da AWS, eu dou bastante aula e eu sempre falo para os meus alunos. Quem tem um código que tem APM rodando dentro, gerando métrica, gasta menos tempo no War Room, tá? Alguns de vocês sorriram, outros de vocês fizeram assim. Se alguns de vocês ainda não tem APM dentro do código gerando métrica, de coração, respeite seu tempo, coloca um APM lá. Tem open source, tem como serviço, para vocês serem felizes. Mas vamos lá, eu vou parar de falar agora, vou passar a bola para o Bruno aqui, da Base 39. Show é seu, minha querida. Obrigado, Rafael. Bom, todo mundo me ouvindo, né? Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou o CTO da Base 39. Vou falar um pouco para vocês como que a gente fez a migração de uma infraestrutura toda em Kubernetes para serverless no ambiente AWS. Falando um pouquinho sobre a Base 39, né? A gente trabalha com APIs e white label para empréstimos. Então a gente não oferece empréstimos, a gente entrega uma infraestrutura para que os nossos clientes consigam fazer isso. A gente começou a trabalhar a marca esse ano, mas a gente já começou o desenvolvimento do produto há cerca de 3, 4 anos. Então a gente tem soluções para empréstimo consignado, antecipação de salário e de saque aniversário FGTS. A gente tem clientes de diversos setores. Hoje, os principais clientes é o próprio Banco Itaú, a Thomson Reuters e a IOB. Nós também somos investidos pelo fundo de Venture Capital do Banco Itaú. O que a gente desenvolve para eles são realmente a parte técnica. Então, são os produtos, o portal do cliente, onde o pessoal consegue entrar, fazer a simulação, fazer a solicitação de empréstimo, verificar o status. O portal da empresa, quando a gente fala que são soluções que têm vínculo empregatício, o próprio RH consegue consultar esses status, fazer importação de dados. E a gente tem o back-office, onde os nossos clientes conseguem acessar todas as operações e verificar o status dela. E para quem quiser, a gente não precisa entregar o white label à experiência, a gente entrega direto às APIs. Então, os clientes que têm uma integração mais complexa conseguem visualizar todas as APIs no portal e fazer a experiência como ele achar que deve. Hoje, a Base 39 em números, né? Hoje a gente trabalha com um time de 50 pessoas, 35 são desenvolvedores. A gente opera mais de 500 lambdas em ambiente de produção
e a gente replica isso para ambiente de teste e homologação. Então são quase 2.000 lambdas que a gente tem hoje rodando. E algumas lambdas chegam a receber até 5 milhões de requisições por dia. Mas falando um pouquinho como tudo começou. Então, lá em 2019, não sei se vocês lembram, tinha uma escassez gigantesca de profissionais. Tava todo mundo brigando por ter mais salários, todo mundo cobrando super caro, o mercado realmente muito aquecido. E nos anos que se passaram, isso ficou ainda maior. Esse contexto de escassez de profissionais para uma startup que está começando é um desafio enorme. A gente tinha que construir um produto que realmente conquistasse a confiança de todo mundo. Qualquer empresa precisa fazer isso, mas quando a gente fala de fintech, isso é um caso bem sério. A gente está movimentando o dinheiro desses clientes. Então, trazer a confiança é essencial. E, naturalmente, a gente precisa lançar isso muito rápido. Então, o que a gente fez? Como é que eu lanço rápido? Como é que eu decido o que a gente vai construir e conquista a confiança de todo mundo? O que a gente pensou foi, vamos para a stack mais tradicional, que todo mundo conhece. Eu não vou ter dificuldade nenhuma para explicar para investidores, para clientes, qualquer análise de segurança. Por que eu tenho essa stack? Que foi o Kubernetes. O Kubernetes foi construído para escala. Ninguém ia discutir por que a gente foi por esse caminho. Era muito natural. Então a gente realmente seguiu isso. Só que a gente tinha 4 pessoas. Então, startup com 4 pessoas para construir todo o produto, definir toda a estratégia disso, subir esse cluster, dar manutenção. Eram 4 desenvolvedores. E assim como qualquer boa startup de tecnologia, quando você começa, tem todo aquele discurso lindo, maravilhoso de cultura. Qual vai ser a cultura do nosso time? O que a gente vai seguir quando escalar? E aí tem essa frase aqui que ela é muito antiga, mas é sempre bem falada, de 2006, do CTO da Amazon, o Werner. You build it, you run it. Quer dizer, você constrói, você tem que colocar para rodar. Claro que essa frase é muito legal e a gente queria seguir ela ao longo do tempo, mas com 4 pessoas isso não era necessariamente uma opção. Eu só tenho 4 pessoas. Você realmente vai ter que construir e vai ter que colocar para rodar. Essa é a única opção. Mas beleza, vamos tentar seguir isso. E o que a gente chegou de arquitetura é uma arquitetura realmente tradicional. Então a gente tinha os desenvolvedores colocando código em um Git, o pipeline que fazia o build dessa imagem, colocava ela no ECR. E lá, na parte dos usuários, a requisição no gateway, chamada do cluster em EKS. A gente sempre rodou em São Paulo, então você tinha que colocar umas 2, 3 máquinas para distribuir entre as AZs que a gente tem em São Paulo. E o banco de dados a gente usava o MongoDB Atlas. Então a gente fazia uma conexão de VPC Peering, tudo em ambiente AWS para garantir que tivesse uma latência legal. Então isso aqui é o que todo mundo é mais acostumado, né? Todo mundo já viu alguma arquitetura similar. E aí tudo indo muito bem, até que a empresa começou a crescer. Então a gente começa a contratar desenvolvedores, começa a ter uma escala maior, alguns questionamentos que não existiam antes quando você era pequeno começam a aparecer. E a gente contrata alguém, como qualquer tipo de empresa, você precisa fazer o onboard dessa pessoa. Então qual tecnologia que você usa? Qual que é a stack? Quais os padrões que tem no seu negócio? E a gente tinha uma dificuldade enorme para fazer isso por causa da nossa stack. Quando a gente fala de Kubernetes, existem inúmeros termos, mas estes eram os essenciais. Todo mundo que entrava precisava entender como a gente operava com esses termos. Esse tempo que a gente investia, muitas vezes ele poderia ser reduzido se eu contratasse um profissional com alta experiência em Kubernetes, montasse um time de SRE, só que quando você tem investimento reduzido, não dá para montar um time de SRE grande o suficiente para garantir que você vai ter uma saída, uma entrega de funcionalidades na velocidade que você precisa. Mesmo o pessoal que entendia muito bem esses conceitos, que até se empolgava e estudava, eles tinham receio de fazer deploy. Então, temos que criar um novo container aqui. O pessoal não queria fazer isso, porque eles tinham receio de quebrar toda a infraestrutura ou de travar em algum momento. Depois, para manter um Kubernetes atualizado, é recomendável que você faça uma atualização a cada 4 meses. Então, sempre tem muitas atualizações do Kubernetes, mas pelo menos a 4 meses você tem que fazer uma. A AWS faz um ótimo trabalho para facilitar a vida da atualização. O EKS, você pode abrir lá o console e simplesmente apertar um botão de atualizar. O ponto é quando é que você vai apertar esse botão. Se você apertar ele, tudo vai ser executado certinho do lado da AWS. Mas você precisa garantir que nenhum recurso foi descontinuado. Todos os seus manifestos realmente estão atualizados, porque você pode simplesmente clicar para atualizar e todo o serviço vai cair. É claro que você vai fazer isso no ambiente de teste, mas isso consome algum tempo.
a comunidade é muito grande do Kubernetes. Então, com certeza, você vai ter todas essas informações de forma antecipada, desde que tenha alguém focado nesse assunto. Você precisa ter alguém que vai lá analisar todas as comunidades, fazer as comparações, ou colocar alguma ferramenta que facilite tudo isso. E o debug de Kubernetes, ele não é tão simples assim, porque existem muitas camadas. Você pode ter algum problema que está no nível do container, dos nodes, dos pods, qualquer uma dessas camadas pode ser um problema. Mesmo com a APM para facilitar, isso é um pouco complexo. Você precisa que as pessoas que estão fazendo o debug, elas realmente entendam como funciona o EKS para saber onde corrigir. E custo. O custo de EKS, ele pode ser muito otimizado, ele pode ser baixo, porque você vai pagar a EC2 por minuto e você pode fazer ela render o máximo possível. Então você já tem aquele gasto, como é que você pode consumir ele da melhor forma possível? Para fazer isso, você vai lá ajustar o limite de memória e CPU de cada um dos containers, para usar realmente o recomendável, vai configurar um ótimo auto-scaling, contratar as instâncias spots, mas você precisa ter uma pessoa que vai acompanhar tudo isso. E como startup pode receber uma surpresa de requisições, isso é algo que tem que ser analisado constantemente. Quando a gente fala de serverless, a curva de aprendizagem ela é muito menor. A arquitetura ela é diferente, né? O conceito é diferente, mas quando a gente fala de termos, é muito menor. Então a curva de aprendizagem para as pessoas que a gente contratava é muito resumida nesses itens. Então a gente está falando de concorrência, o pessoal precisa entender como é que funcionam as concorrências das lambdas, o que é uma função, naturalmente, o que é um cold start, como que você vai lidar com ele. Arquitetura event-driven, que é uma arquitetura que não é específica do serverless, mas é muito fácil de usar isso com lambdas. E o API Gateway. Então isso aqui reduziu drasticamente. Em manutenção, você nem tem muita opção do que dar manutenção em uma lambda. As únicas opções que você tem lá é o gerenciamento de memória e atualização da runtime. Então, da mesma forma que o Kubernetes atualiza a cada 4 meses, em Lambda, a atualização da runtime, ela é... Se a gente pegar o Node.js, que foi liberado em 2019, só agora é que ele está sendo descontinuado. Então, da versão 12 para a versão 14, você ainda vai ter um longo tempo. Isso reduz... Naturalmente, você vai fazer essa atualização, né? Os próprios desenvolvedores vão entender que tem alguma otimização de performance. Então isso pra gente é muito natural. E o custo, a gente realmente paga pelo que usa. É por milissegundos e requisições. Então no pior dos casos, você consegue ser previsível simplesmente pegando a fatura mensal, dividindo pela quantidade de usuários que você recebeu, a quantidade de operações naquele mês, e você sabe como que esse negócio vai escalar de custo. Você sabe calcular se isso vai ser rentável. Como que a gente fez essa jornada de migração? Se vocês analisarem na comunidade, é muito comum encontrar exemplos de Hello World. Você encontra uso de dados, às vezes algum pipeline pequeno. Mas como é que você monta uma empresa que vai operar todo o sistema com lambdas? Como é que você gerencia e organiza 500 lambdas em produção, que cada desenvolvedor pode fazer deploy de diferentes recursos? Esse foi um dos maiores desafios. A gente dividiu em 4 etapas. Então, primeiro, vamos definir quais são os padrões. Depois, a gente vai passar para integrações com parceiros. Trabalhar com os próprios eventos, e aí sim a gente foi trabalhar com as APIs. Então, quando a gente fala com padrões, a gente tem algumas premissas. A gente quer que o time tenha autonomia, mas que tudo que for relacionado à governança e segurança seja aplicado, se possível, completamente automático. E isso a gente conseguiu fazer, primeiro estruturando como que seria um padrão de código, realmente os diretórios, como é que eu vou organizar tudo isso. Depois o controle de acesso. Então, quem pode fazer novos recursos, como é que um serviço comunica com o outro. Eu vou ter um S3 que é distribuído, todo mundo pode chamar ele. Depois, a parte de documentação, isso era muito importante. A gente está criando padrões de arquitetura, a gente vende API, então é importante que tenha uma documentação atualizada. E a parte de monitoramento e logs. Quando a gente fala de serviços distribuídos, isso já é um desafio com Kubernetes, que é muito natural. Como é que você acompanha e monitora tudo distribuído. E a gente queria replicar isso de uma forma muito natural em Lambdas. Para a gente fazer isso, nós criamos 2 camadas. Uma que é a camada em tempo de build e outra em tempo de execução. Então a gente consegue colocar padrões em todas as lambdas nesses 2 momentos. Aqui eu tenho um exemplo do que é essa governança executada na camada de build. Toda vez que um desenvolvedor joga um código lá no Git,
o pipeline dele verifica algumas regras. Essas regras elas podem ser tanto para realmente validar se ele configurou de alguma forma ou exigir que seja configurado. Então a gente está falando aqui que até o nome das funções é gerenciado automaticamente. Então eu consigo verificar se ele está seguindo o padrão que foi determinado, se as configurações de monitoramento elas estão sendo aplicadas e da parte de permissões de segurança do IAM. Então ninguém pode criar uma lambda que dá um invoke em outra se ele não tiver autorização. A gente faz notificações via Slack ou até mesmo bloquear o deploy. Mas se tudo estiver certo, a gente manda isso para as lambdas e simultaneamente a gente atualiza a documentação. Hoje, se você acessar o portal do desenvolvedor que a gente tem público, é impossível ter algum campo ou alguma validação que não está de fato em produção. Acho que é muito natural a gente desenvolver alguma função, faz o deploy dele e depois a gente atualiza a documentação. No nosso caso, não tem como isso acontecer e não exige nenhum esforço dos desenvolvedores. Então, o mesmo Swagger que a gente usa para o gateway, ele vai para a documentação. Depois a gente foi para a integração de parceiros, e aqui a gente usa algo muito legal que tem trabalhando com as lambdas em um ambiente serverless. Os nossos parceiros que fazem requisição pelo gateway, eles fazem a requisição no gateway e jogam a informação direto para um SQS. A gente não tem código no meio. Então, se algum deploy que algum desenvolvedor fez, ficou com algum erro, algum bug, não tem problema porque não tem nada no meio. Então a gente pega a mensagem do parceiro, joga ela direto no SQS e aí sim uma lambda consome. Então se tiver qualquer problema, a gente consegue lidar com a DLQ e toda a parte de autenticação e autorização, nenhum desenvolvedor precisa tomar nenhuma ação. Toda a parte de autorização é feita na camada do gateway. Então a gente pode ver o authorizer, a gente usa uma lambda e um DynamoDB para determinar todas as regras. Então os desenvolvedores realmente não precisam se preocupar com isso, não tem como expor nenhuma lambda sem estar com esse authorizer no meio, e a gente faz a governança disso de uma forma separada. Depois a parte de eventos, como o Rafael comentou, essa é uma parte muito legal e muito fácil de usar com Lambda. A gente tem aqui um exemplo de quando um customer é criado, né? O usuário faz uma requisição do post customer e a nossa Lambda dispara um evento customer created. Essa Lambda, ela tem a responsabilidade única de criar esse customer. Ela não faz mais nada, ela não precisa saber todo o fluxo. A gente joga esse evento lá para o Event Bridge e uma outra Lambda, que tem a única responsabilidade de disparar um e-mail, é que faz a leitura dela. Então, nesse caso aqui, a gente poderia mandar um e-mail de boas-vindas de uma forma completamente independente. E eu consigo analisar o status, se está tudo funcionando, somente no e-mail, sem comprometer todo o fluxo. Quando você coloca toda a sua infraestrutura com eventos e fazendo essas subscriptions dos eventos com outras lambdas, fica um processo muito legal, porque você consegue colocar regras de negócio sem impactar ou sem movimentar qualquer uma dessas, por exemplo, criação de customer. Então a chance de erro, de bugs, ela é muito menor. Como é que a gente prioriza? A gente não tinha ideia que ia chegar em 500 lambdas quando a gente começou a fazer isso, e eu tenho certeza que isso vai crescer bastante. Como é que a gente prioriza? A gente poderia fazer um processo de começar pela lambda que tem menos requisições, porque eu quero errar pequeno, então vou começar com a que tem menos requisições, e aí eu vou aumentando até a gente perceber quando é que a lambda vai ter algum tipo de problema. O ponto aqui é que a gente poderia chegar no final, quando está com muitas requisições, e descobrir que a lambda não funcionaria bem. Então imagina que desperdício eu manter um cluster de Kubernetes para rodar um único endpoint que tem mais requisições e todo o resto em lambda. A gente não queria correr esse risco. Então a forma de correr o menor risco possível foi pegar logo o endpoint que tinha o maior número de requisições, colocar ele como lambda e entender como isso se ia comportar. Como é que a gente garante a segurança, como é que a gente garante a escala. Se eu tivesse algum problema nisso, eu não teria nenhum desse esforço aqui para frente. Mas deu tudo certo e essa foi a arquitetura que a gente chegou. Então a gente mantém o API Gateway com o Authorizer totalmente desacoplado e a gente usa uma funcionalidade do Gateway que é o mapeamento de URLs. Você pode ir lá no Gateway configurar que tudo que for /loans vai para um application, tudo que for /customer vai para outro application. Então hoje a gente tem cerca de 40 applications. Esses applications têm o próprio gateway, tem várias lambdas e pode ter vários outros recursos. Então nesse exemplo aqui, eu estou mostrando aí que o Loans tem uma lambda e um DynamoDB. Esse DynamoDB só pode ser acessado por quem tem dado o application Loans. Como ele tem o próprio gateway, os desenvolvedores trabalham somente em um application.
Se ele é de um time que trabalha com loas, ele só vai poder mexer naquele ali. E eu tenho outros applications de customer que pode ter diferentes recursos e alguns deles compartilhados, como a gente tem o Event Bridge. Todas as lambdas, todas as applications enviam eventos para o mesmo Event Bridge e qualquer uma pode consumir esses dados. Qual foi o nosso resultado? Isso foi uma surpresa para a gente. Performance. A gente teve uma redução de tempo de resposta 50% menor. Então a gente tem endpoints hoje que respondem até 80 milissegundos. Isso aqui não é exclusivo da Lambda, não é porque a gente trocou para a Lambda que simplesmente começou a responder mais rápido. Mas é porque fazer a evolução e entender onde estavam os gargalos ficou muito mais fácil. Então a gente consegue, só tem um lugar que pode ter problema, é o código. É o código que você tem na Lambda. Então a gente consegue otimizar isso muito bem. Muito importante, a gente usou o Datadog para fazer como APM. Então todo o debug a gente consegue ver os tracings, sabe exatamente o que está consumindo mais tempo, tantas requisições de bancos de dados. Isso é um fato que realmente ajuda muito. Todos os desenvolvedores ficam o tempo todo com o monitoramento aberto. E lá a gente consegue ver por application. Então eu posso ter uma application que está performando melhor que a outra, e aí o que a gente faz é, o que tem menor performance, a gente coloca para falar com esse outro time. Fala, como que vocês fizeram isso? E um caso muito curioso foi na parte de RH, a retenção do time. A gente fez uma pesquisa, 40% do nosso time indicou que a AWS é o principal motivador do dia a dia. Ninguém gosta de ficar 2 semanas brigando com pipeline, que a imagem não está buildando, que não está fazendo deploy, que não está exposto. Ninguém gosta de fazer isso, todo mundo quer entregar valor para o negócio. E com esse ambiente serverless, ninguém fala de infraestrutura hoje que está com algum problema. A gente simplesmente constrói a regra de negócio, constrói o código, todo mundo está preocupado com as métricas do negócio, como que elas vão melhorar. Isso também reflete na parte de atração de talentos. É unânime, todo mundo que a gente entrevista fala que a gente tem uma arquitetura serverless, o pessoal fica super curioso para entender como a gente faz isso e até dá preferência para trabalhar com a gente por causa da nossa arquitetura. E o custo, para a alegria de qualquer CFO, a gente tem um custo 84% menor em infraestrutura. E esse custo é tanto de computação quanto até em outros serviços, porque a gente consegue detectar qualquer desperdício muito fácil. Então você pode ter um consumo super alto de logs, você consegue reduzir isso, otimizar de uma forma muito simples. Isso aqui eu estou falando realmente de custo de infraestrutura. É abrir a conta da AWS, a fatura, e ver que ela ficou 84% menor. Mas a gente também fez um cálculo, aqui mostrando um pouquinho do desperdício que você tem usando o Kubernetes. Por mais que você consiga fazer esse degrau ficar menor, é óbvio que vai ter algum tipo de desperdício. Você sempre precisa provisionar um pouco a mais. Quando a gente fala de serverless, ele anda exatamente na linha. Você não paga nem mais nem menos, você paga pelo que você está usando. E a gente fez um cálculo aqui para determinar quanto custa de pessoas. A gente pegou uma funcionalidade aqui e entendeu quanto tempo precisaria para desenvolver ela para Kubernetes e para serverless. Eu sei que pode parecer um pouco discrepante esse valor, mas ele é um fato. A gente já faz isso há quase um ano e hoje a gente consegue comparar que no Kubernetes a gente consumia 4 semanas de desenvolvimento e com Lambdas a gente faz isso em 1 semana. Porque realmente qualquer comunicação que você tem entre as outras aplicações é muito mais simples, todos os padrões são muito mais claros. Quando a gente fala de financeiro, a gente está colocando valores médios aqui de salário, a gente está falando de uma economia de 90 mil para desenvolver uma feature, para 22 mil reais fazendo ela com serverless, 75% menor. E é claro, imagina que uma funcionalidade que é para aumentar a conversão. Se você entregar ela 3 semanas antes, o seu negócio está convertendo mais por 3 semanas adicionais. Então o seu retorno de investimento ele é muito maior. E a gente também fez um cálculo aqui relacionado à manutenção. Eu peguei aqui alguns tópicos que são comuns para Kubernetes, não tem um comparativo direto com serverless, mas para ser justo eu coloquei algum tempo. Então a gente está falando que você precisa verificar provisionamento, escalabilidade, implementação de segurança e atualização de patches e sistemas. Então a gente coloca aqui umas 8 horas mais ou menos por mês para você fazer isso no Kubernetes e de 0 a 1 hora para fazer isso com serverless. A gente está falando de uma diferença de 87% a 100% em manutenção. E normalmente isso aqui não são projeções, isso aqui são fatos que realmente a gente tem como resultado. Pessoal, obrigado aí pelo tempo. A gente está com um stand na área de Beta Startups no pavilhão 3. Vou estar aqui também com o pessoal da AWS. Qualquer dúvida pode me chamar, a gente bate um papo. Rafael é especialista em serverless, tenho certeza que a gente pode ajudar vocês. Obrigado.
Boa, gente. Galera, eu queria tirar uma fotinha com vocês, né? Momento, né? A gente precisa postar no LinkedIn. Se vocês puderem levantar a mão para sair da parte de trás da foto, eu agradeço muito. Bora lá, mano? Aqui, ó. Chega aí. Vamos lá, gente. Mãos para cima. Muito obrigado, gente. Quem tiver dúvida, eu vou estar ali no Serverless Express também. É só falar comigo. Muito obrigado.